Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado de Deus. Quarta-feira, né? Fala sério, Deus, eu fico na dúvida aqui de que é da semana, quarta-feira. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, pessoal da rádio. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que na rádio nós estamos com um aplicativo novo, então você pode baixar no sistema Android. Quem tem iPhone tem que ser pelo www.radiobron.com.br. Caso contrário, você baixa o aplicativo aí no teu aparelho, no teu smartphone aí, e você tem um acesso. Hoje a rádio, você consegue também compartilhar e gravar. Então, novidade aí na Rádio Hebron. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, a rádio aí, não esqueça de compartilhar. Quem quiser ir para a rádio lá, consome menos internet por conta das imagens que não tem imagem. Legal? Quem estiver comigo aí, boa noite. Deixa eu ver quem entrou aí. Élia, boa noite com muita alegria. Kátia Aguiar, boa noite com muita alegria. Seja muito bem-vinda. O pessoal está no propósito aí das famílias, né? Então daqui uns 15 minutinhos, aí 10, 15 minutinhos, o pessoal começa a migrar aí também. Enquanto isso, eu vou dando um recado que a gente tem amanhã, Marcha para Jesus, ô glória, né? Amanhã nós vamos marchar todo Hebron, né? Que está perto, evidentemente, né? Vai estar marchando conosco. A bispa até avisou o pessoal de Araxá, que queria estar conosco, né? Não, infelizmente não vai estar. Mauricião, boa noite com muita alegria, aniversário do Maurício, ontem tivemos com ele, grande bênção. Eu estou aqui no estúdio com a Paty, boa noite com muita alegria, Paty. Boa noite com muita alegria. E estou com o nosso vinheta, que é o Jefferson. Boa noite com muita alegria, Jefferson. Boa noite. Glória a Deus, né? Essa semana eu tive a presença da irmã dele, hoje eu tenho o privilégio do meu parceiro aqui, meu pastor Jefferson, está aqui conosco no estúdio também. Então, glória a Deus pela vida dele. Beijão, pessoal de Mogi, muito feliz, né? Ontem está em Mogi lá com o Mauricião. Obrigado pela recepção, nos recebeu muito bem, como sempre, né? E ontem nós estávamos, a família Hebron estava lá, o Jefferson foi, né? Glória a Deus também estava com a gente lá ontem, foi grande bênção. Pessoal, então, lembrando que amanhã tem a Marcha para Jesus, muita gente vai estar vindo de fora de São Paulo, e como eu falei, a Carol e a Ana Paula, que estão em Araxá, estavam comentando que vão estar louvando lá no mesmo horário. Então, você pode acompanhar aí pela internet, né? Vai ter um canal, se eu não me engano, o canal Gospel, no canal aberto 27. Então, você entra lá, você vai ter todo o projeto, o tempo da marcha, né? Que a própria Renascer vai colocando, quem é o líder da Marcha para Jesus, né? Quem começou a Marcha para Jesus, embora tem vários outros ministérios, mas quem começou e quem lidera é o apóstolo Estevão Fernandes. E ele vai transmitir pela Rádio Gospel deles lá, né? E a gente vai estar fazendo algumas lives, a bispa já avisou, vai estar fazendo algumas lives aí. A bispa marcou com quem for, né, para vir aqui de Guarulhos, vem para cá, para casa da bispa, alguns já sabem aí, não vou colocar o endereço, o pessoal já sabe, vai com a gente direto para a marcha. E alguns vão encontrar com a gente lá, no caso da Rúbia, e acho que a Cris, a Cris vai estar trabalhando amanhã, não vai conseguir, tá de plantão. Então, quem for para a marcha, liga, a gente vai estar se encontrando próximo do batalhão Tobias de Aguiar. Por quê? Porque a marcha ela começa lá na Estação da Luz, mas o bloco onde fica o apóstolo Estevão começando, normalmente orar, normalmente ele fica ali quase em frente do batalhão. Nos últimos 2 anos foi lá. Então, espera a gente lá, liga, a gente vai estar de branco, tá fácil de acessar, de enxergar a gente lá, né? Aliás, todo mundo vai estar de branco, então tá fácil de achar a gente lá. Legal? A gente vai estar uniformizado. Quem não comprou a camiseta tem a oportunidade de comprar lá, né? A gente, aliás, aconselho que compre, até para comprar os oficiais, até para ajudar a própria Marcha para Jesus. Nós tivemos um ano retrasado, nós queríamos fazer a camiseta e o senhor não permitiu. A gente estava pronto já com um desenho, ia fazer a camiseta da marcha e o senhor não permitiu. Por quê? Ele falou, olha, a igreja Renascer que investe em tudo isso, gasta uma fortuna que não é fácil, todo o aparato da Marcha para Jesus, e o senhor falou, nós temos que dar honra, é o corpo de Cristo. Então nós temos que parar com essa rivalidade, né, e brigar contra o irmão, com a outra igreja, em nome de Jesus. O importante é a pessoa servir ao Senhor, o importante é a salvação, se é através da Hebron, da Universal, da Renascer, enfim, de todas as outras aí, amém. Então, não deixe de comprar a camiseta para ajudar a marcha. Amém, pessoal? Então, amanhã, espero vocês lá. Nós vamos estar lá mais ou menos, acho que 9 horas, né, Paty? Daqui nós vamos sair 8, né? 8 horas vamos sair daqui de Guarulhos. E, então, nós devemos chegar lá próximo das 9, porque a gente para o carro ali no Bolsão, no Tietê, e vamos a pé até lá o lugar da marcha. Então, todo ano a gente faz isso. Para ali no Bolsão, que é mais prático. E a gente anda, vamos a pé até a concentração, marchamos até a Praça Campo de Bagatelle, e ali o pessoal vai para o show, quem dizer para o show, amém. E show lá até, acho que às 10 horas da noite, se não me falha a memória, e a gente volta. Amém? Então, eu espero vocês lá amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos lá
direitinho para começar, porque 9h30 o apóstolo abre, né, inicia, e antes dos louvores ele já começa fazendo a oração. Nós vamos estar de joelho lá, clamando pelas nossas famílias em nome de Jesus. Ah, detalhe, nós, da Hebron, todos os anos nós levamos também os pedidos, né? Aqui que entrou. Bruna Alves, boa noite com muita alegria. Fabinho e Eli, boa noite com muita alegria. Sejam muito bem-vindos, glória a Deus. Então a gente leva os pedidos, né? Coloca aí no calçado, né? Coloca na palmilha lá, coloca todos os seus pedidos. É interessante, todo ano a gente marcha, depois a gente queima os pedidos. No próximo ano você vai estar glorificando a Deus por aquilo que o Senhor já fez, muita coisa que o Senhor realizou. Então, nós temos que marchar que esse país é do Senhor. Nós vamos declarar o nome do Senhor na avenida lá. É algo, olha, quem nunca foi, olha, que sensação, é extraordinário. Não dá para descrever, né, o mover que é lá. Olha, é fora de série. Quando ele passa ali em cima da ponte, que nós paramos e começamos, estendemos as mãos ali para a Marginal Tietê, né, o rio não é limpo, mas a gente estende a mão lá e profetiza que aquele ali vai ser limpo também, mas a gente profetiza sobre a cidade inteira. Então estaremos lá decretando a vitória do povo de Cristo, né, a vitória de Cristo sobre, né, os intentos de Satanás. Então eu espero vocês lá amanhã, amém? Ontem prefiro... deixa eu falar prefiro crer rapidinho de ontem, pessoal, como sempre eu comento no dia anterior do prefiro crer. Ontem nós tivemos a Ju aqui, que acompanha conosco. Qual é o sobrenome dela mesmo? É Ju Alves, né? A Ju Alves estava aqui com a gente ontem, deu o testemunho dela, fantástico. Ela falou aí, no dia anterior, ela estava falando de manhã, pela manhã ela estava falando que ela estava virada nos 70 antes, né? E aí ontem ela deu testemunho, a forma como ela se converteu, lindo demais. Ela falou que era do balacobaco, né? Ela falou que, olha, o negócio lá era estreito, né? Ela e o Tigrão, brincadeira. E aí o que acontece? Ela estava contando o testemunho dela. Então foi fantástico o testemunho dela. Foi fantástico. Então, assim, se você não viu, entra aí no Facebook, no YouTube, já está lá, o Prefiro Crer já foi lançado no Facebook também, dá para compartilhar. É um testemunho extraordinário. E olha que ela é novinha de Hebron, hein? Muito novinha. Eu não lembro agora o tempo que eu estava estudando também, mas ela estava falando que o tempo de Hebron dela é bem pouquinho, né? Acho que 4 meses, né? Os 4 meses de Hebron. Então, tudo ali, ó, as amigas da Miriam, o Senhor chegou, transformou, ela contou a história, inclusive, que o Senhor transformou a história do pai dela, que estava desempregado, o último mês recebendo o auxílio-desemprego, ela profetizou e ele agora está falando para ela, continua com a sua oração lá que está dando certo. Olha que mover é esse, pessoal. Então, não deixe você, né, de entrar nesse mover aí, em nome de Jesus. Seja na Hebron, seja em qualquer igreja, o importante é você conhecer o Senhor. Jesus não está em liquidação. Mas aqui nós temos a Hebron, nós temos o Senhor aí para te apresentar, para você que quer, aqueles que querem, crer e verás, né, a glória de Deus. Amém? Então vamos orar, pessoal, para a gente começar. Abra sua Bíblia já em Êxodo, capítulo 28, nós falamos do capítulo 27, falamos sobre o tabernáculo, né, o candelabro, a gente falou sobre todos os utensílios, né, e a forma como o Senhor preparou os artesãos daquela época. Nós vamos falar de Abinadab lá na frente, né, Bezalel, que fez as peças de ouro, estava até comentando ontem no aniversário lá sobre a forma, né, como o Senhor preparou, né, deu a sabedoria para ele, o Espírito Santo de Deus, porque naquela época o cara não tinha escola de artesão, né, então era logicamente, evidentemente, o Senhor capacitando o servo dele. Assim como nós somos capacitados para estar aqui, né, o pastor está aí, enfim, todos os sacerdotes aí, nós somos capacitados pelo óleo que desce sobre a nossa cabeça, e ali o Senhor nos capacita, aquele óleo que escorre na barba de Arão. Amém? Glória a Deus, então vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nessa noite, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, tudo aquilo que não provém de ti, que possamos entrar na tua presença limpos de mão e puros de coração, Senhor, em nome de Jesus. Eu, como servo e ministro do Senhor, coloco o teu povo em liberdade, pecados perdoados, Pai, dos quais o Senhor já não se lembra mais, como diz a tua palavra, Senhor. Quero te pedir, Senhor, tira todo o comichão dos ouvidos dos teus servos, abre o entendimento para receber essa palavra, tira toda a sonolência, todo o cansaço, Senhor, em nome de Jesus, para que os teus servos possam receber essa palavra. Usa a minha vida, usa a minha voz, a minha imagem, Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça sobre a minha vida, Pai. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é teu para todos sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Então tá aí, vamos, o pessoal está migrando aí, o pessoal do propósito, nós temos o propósito também do salmo não, o propósito das famílias, né?
começou um propósito que era simplesmente das mães, né? Mães de joelho, filhos de pé. E aí os homens começaram a entrar alguns pais, e daqui a pouco estava todo mundo nas famílias. Então a gente tem visto aí famílias clamando aí. Então esse propósito é um propósito muito importante em Hebron. Tem muito testemunho aí. Muita gente é marcado. Quando não é o relógio de oração, é o propósito das famílias. Porque é o Senhor entrando na casa, transformando. E hoje, né, eu estava gravando agora há pouco, falando justamente sobre instabilidade financeira. Então tem um segredo lá nessa instabilidade financeira. Precisamos acabar com essa instabilidade. Como servo de Deus, vive nessa sanfona. Um mês não sabe se vai conseguir pagar as contas, no outro mês aquele desespero. Por quê? Nós temos o Senhor, então precisa acabar com essa instabilidade. O Senhor no controle de todas as coisas, as nossas finanças. Fala sério. O dono do ouro e da prata controlando as suas finanças? Opa, né? Não começa aquele testemunho lá do camarada que fala que Satanás é que está destruindo a vida dele. Quando pega a fatura do cartão de crédito, Satanás não usa isso aqui, não é vela, né? Não é cachaça, então, não é Satanás, né? Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos lá, capítulo 28. Nós vamos começar agora a falar sobre os sacerdotes, tá? Deus escolhe Arão e seus filhos agora como sacerdotes. Nós começamos agora um novo tempo. Então vamos ler lá só o versículo 1 do capítulo 28, em nome de Jesus. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Amém? Até aí. Bom, aqui a gente vê o Senhor falando, para quem conhece um pouco mais das Escrituras, já sabe que Arão foi o grande assessor ali de Moisés, o intérprete de Moisés. Moisés, quando o Senhor o escolheu, ele começou a achar várias desculpas, porque ele falava que ele não tinha condições, né? Não era muito hábil no falar. Tem gente que fala que ele era gago, a Escritura não fala nada disso, né? Mas ele fala que ele tinha dificuldade no falar, não se expressar. Quando você vai lá para o Novo Testamento, e eu passei essa, agora eu lembro a passagem certinha, mas ele fala exatamente que ele era um cara que falava mais de uma língua, né? Ou seja, foi criado lá no palácio, então o cara era inteligente. Talvez até por desculpa e coisa e tal, ou pela responsabilidade, talvez até ele ficasse gago na hora de falar, mas enfim. Tudo que ele colocou de empecilho, o Senhor resolveu. Então, quando o Senhor tem um chamado para você, querido, você pode botar empecilho, que Deus vai estreitar, vai resolver, botar um camarada para falar no seu lugar, Jefferson, você pode ficar sossegado, que Deus vai fazer. E foi exatamente aqui. O Senhor levantou Arão, e Arão ali foi sendo o intérprete de Moisés. Moisés falava para ele, ele podia falar para o povo. Amém? E ele foi, juntamente com seus filhos, os principais sacerdotes daquela época, e o Senhor, inclusive, relata o nome, não só de Arão, mas o nome dos filhos deles. A gente vai ver que mais para frente ele perde, né, Nadab e Abiú, porque entra com fogo estranho onde não podia, no tabernáculo, e isso causou a morte dos dois. Como sacerdotes, eles tinham de ser autênticos representantes do povo. Ele também deveria pertencer ao povo, eles prestavam serviço para o bem do povo, mas seu principal foco era servir, evidentemente, ao Senhor, né? Como se verifica na sentença para que administrarem, para que eles fossem administradores dos sacerdotes, dos outros sacerdotes, do ofício sacerdotal, ou seja, tudo que lidava dentro do templo era de responsabilidade de Arão e seus filhos. Lembrando que o camarada, para entrar lá dentro, tinha que estar realmente, né, puro, limpo. A bispa até falou que eles entravam com um bado lá, que nós vamos chegar lá ainda, né? Eles entravam com um sininho lá, se aquilo balançar, amigão, você está em pecado ali mesmo, era consumido camarada. Imagine hoje a gente andando com esse sininho, aliás, só ia ter sininho balançando por aí, porque ia ter gente evaporando, fala sério, né, meu? Do jeito que nós somos, né? Fala sério. Então, olha como é que era a responsabilidade naquela época entrar dentro do templo. E aí, o que acontece? Logicamente, foram feitos vestes, né? Sacerdotal, quer dizer, não era qualquer veste. Se tudo no templo era de ouro, tudo tinha uma especificação, com as vestes dos sacerdotes não eram diferentes. Era para os homens hábeis que o Senhor os encheu de espírito, para que eles fizessem para Arão vestes santas, consagradas no culto a Deus. As nossas vestes espirituais, elas são um sinal de dignidade e ornamento diante de Deus. Então, as vestes tinham que mostrar, né, algo diferente. Então, o cara, quando colocava aquelas vestes, todo mundo falava, meu, aqui é o sacerdote do Senhor. E a gente tem que entender que nós, quando somos servos do Senhor, as nossas vestes são trocadas. As pessoas não nos olham da mesma forma. Hoje até tivemos, lembrando, uma experiência assim, parando no farol, né, a gente estava saindo com uma visita, estava indo buscar o Jefferson, que está aqui com a gente. Eu parei no farol, uma pessoa assim, tu não quer comprar
gelinho, uma coisa. Eu falei, não, não quero. Ele falou assim, não, mas eu não, então eu vou te dar. Eu falei, não, querido, você não precisa, eu quero que você me dê para outra pessoa, que Deus abençoe você. E peguei no braço dele, pegou no braço dele, ele fez assim, olhou para mim e falou assim, você é homem de Deus, né? Na hora. E ele olhou, eu olhei dentro do olho dele, porque a gente, servo de Deus, tem que olhar dentro do olho do cara e já fica sabendo quem é o cara que Deus já passa a ficha na hora. Eu olhei dentro do olho dele, ele, peguei no braço dele, até achei que tivesse machucado, mas eu não devo ter pegado com força. Não, era magrinho, né? Peguei no braço dele, ele olhou para mim e falou assim, é um homem de Deus. Então as nossas vestes, hoje, elas são trocadas, nós somos servos de Deus, então nós não podemos andar de qualquer forma. As pessoas, quando olhar, nós somos exemplos de sacerdote. Você acha que Arão e os filhos dele podiam andar lá no meio do povo de qualquer forma? Não. Quando olhar para eles, olha, sacerdotes. E essa responsabilidade não está sobre no meu caso, porque sou bispo, tá sobre cada um de vocês que são sacerdotes dos lares, que são servos de Deus, tem as vestes trocadas. Nós temos que dar exemplo, porque as pessoas, quando olharem para a gente, pode lembrar. A pessoa sempre fala assim, olha lá, isso aqui é servo de Deus, não é? Da mesma forma, para o bem e para o mal também. Então, nós temos que estar ali alinhados, né? Por isso, devemos o quê? Manter-se resplandecentes. Então, nós temos que estar intacto. O Senhor capacitou grande habilidade àqueles que seriam utilizados para moldar itens para adoração, inclusive as vestes, etc. Tudo o Senhor capacitou eles para pudessem fazer, não só para os sacerdotes, mas os utensílios e tudo mais que era usado dentro do templo. As vestimentas sacerdotais foram específicas. Então, um peitoral, uma estola sacerdotal, um sobrepeliz, que é o quê? Então, na Bíblia fala sobrepeliz, eu fiz a questão de trazer lá só para você entender. É um manto, tá? Uma túnica bordada, uma mitra, que é o quê? Um turbante, então, aí também a explicação, e um cinto. Então, o cara tinha uma roupa lá que era a roupa, então não era uma roupa simples, ainda mais para aquela época, né? E outra que dentro dessa roupa aqui vai muita coisa que nós vamos ver no decorrer aí hoje. O manto era feito de linho fino, de cores vibrantes, então, quer dizer, era o mais puro, ou seja, tudo aquilo que era de melhor foi colocado no templo e agora nas vestes dos sacerdotes. Lembra que o povo saiu do Egito, lá o Senhor mandou os egípcios entregar o ouro e a prata para as servas, né? No caso para as servas, no caso para o povo hebreu. Tá aí, depois o ouro foi usado para quê? Eles começaram a negociar o quê com o ouro naquela época, né? No meio do deserto. Então foram usados, derretidos e tudo foram usados também no tabernáculo, na porção, no candelabro, enfim, tudo que usava lá a arca. Mostrei a arca para vocês na segunda-feira, ela era de madeira, mas tinha um revestimento lá em ouro, então tudo ali era algo fantástico e lindo de se ver. Suas duas partes cobriam o peito e as costas, como as costuras nos ombros e uma faixa na cintura. Os ombros eram ornados com belas pedras memoriais. Aí o que acontece? Aqui, na questão do manto, tem traduções que falam que a manga era curta. Não dá para especificar, a gente viu que o Senhor tem bastante especificação, mas existe a gente que fala que a manga era curta, outros falam que a manga curta, aí estudo, você vai ver das duas opções, amém? O uso do ouro acentuava a beleza e o valor do ornamento. Todo tipo de enfeite nas vestes de um sacerdote falava da maravilha de sua aproximação ao Deus vivo. Quer dizer, tudo quando você olhava para a roupa do cara, falando, esse cara realmente é um servo de Deus. Tudo lembra ao Senhor pela maravilha, pela qualidade, pela forma como foi produzido, pelo ouro, né, pela prata, por tudo que era colocado naquela vestimenta. O cara ficava realmente muito lindo. Tudo com ouro. Deveriam ainda tomar 2 pedras de ônix, né, e gravar nelas o nome dos filhos de Israel. Quem são aqui os filhos de Israel? Como eu ministrei para vocês lá em Gênesis, não vamos esquecer, as 12 tribos, né? São os filhos de quem? De Jacó. Lembrando que aí sai José e entra Manassés e Efraim. Eu já ministrei para vocês, eu dei uma pincelada para vocês, isso aqui nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas lembrando aqui as 12 tribos, representadas pelos filhos de Jacó. Jacó faz o quê? Adota os filhos de José, lembra? Ele pega os filhos de José e fala, olha, vão ser agora vocês são meus filhos, vão ter direito à mesma herança como os meus outros filhos, e assim está Rubem e Simeão, como eles. Então, aquilo que teria direito José, ele estava tirando José de lá e colocando os 2 filhos de José tendo o mesmo direito que José. Então, era muito importante. O cara tem uma tribo, o nome dele, fala certo, então os filhos de José tiveram muita importância na Bíblia. O peitoral era uma pequena bolsa que ficava pendurada abaixo do pescoço do sacerdote. Era decorado com 12 pedras, representando as 12 tribos, né? Uma para cada tribo de Israel. Nele ficavam o Urim e o Turim, para que estivesse sobre o coração de Arão.
quando entrasse na presença do Senhor. Portanto, o seu coração era um tocante expressão que lembrava o quê? Um sacerdote de sua solene responsabilidade. Então, para que o sacerdote entendesse a responsabilidade que ele tinha. O que é Urim e Turim? Antes que me pergunte aí, então, aí. Urim e Turim, o que é? Provavelmente era uma forma que eles tinham naquela época de lançar a sorte. Isso, lançar a sorte naquela época, tem passagem bíblica que eu vou passar para vocês que fala sobre isso. No Antigo Testamento, o povo pedia orientação de Deus quando tinha de tomar uma decisão importante. Então, quando Deus não dava uma revelação por meio do profeta, como era comum, os sacerdotes lançavam essa sorte para encontrar resposta, que era esse Turim e Urim e Turim. Se você for ver, buscar em estudos, você vai ver que parece como se fosse uma moeda, né? Então, acho que ele pegava aquilo lá, lançava e seria a sorte. E se você quiser essa informação, tem lá em Números, capítulo 26, no versículo 55 e 56. Fala sobre lançar essa sorte. Amém? Então tá aí, tem explicação aí de boa. 2 cordões de ouro nos anéis simbolizavam o quê? A pureza do amor e da relação daqueles que foram passados pelo fogo e foram provados e aprovados pelo Senhor. E também se aliançou ao homem com amor, né? Um amor eterno. Amém? O manto. Eu sei que essa passagem bíblica, pessoal, a gente precisa saber, e como eu falei para vocês, eu tenho falado, nós vamos, algumas passagens aqui, nós vamos esmiuçar, mas assim, nós vamos saber como é que era feito naquela época. Olha que preciosidade que é. Talvez para mim falar, mas não tem revelação nenhuma. Mas é preciosidade, nós vamos saber. E a luz da palavra é estudo. Então nós vamos estudar, vamos saber. Não vou falar para você, olha, a roupa tinha 1,30 m, não vou entrar nesse detalhe, mas algumas coisas importantes nós vamos saber. Então nós vamos detalhar uma coisa ou outra. Amém? Coisas importantes, fatos importantes serão ministrados para vocês. O manto era uma vestimenta longa e esvoaçante, feita de fios de tecido azul. Imagina a qualidade, como se olhava a tonalidade de cores daquela época, né? Foi provavelmente uma peça de roupa sem costura, não tinha máquina de costura, vai saber como que eles faziam naquela época. Mas era algo fantástico. Uma abertura para a cabeça, mencionada, né? Mas nenhuma parte para os braços. Por isso que fala, eu comentei com vocês, que poderia ser sem os braços. Por quê? Quando você vai buscar as escrituras, fala que tinha uma parte aqui em cima que passasse a cabeça, mas não fala sobre nada que passasse os braços. Então, talvez fosse aquela como a gente vê em alguns filmes que vem só até aqui a manga, sabe? Você vê aquele lá que o cara bota o cinto, né? Como se fosse um avental sem zíper do lado, evidentemente, né? E aí só com o cinto aquilo fosse a roupa. Então tá aqui uma das descrições por conta disso. Então, uma abertura para a cabeça, mas não falava dos braços. Talvez houvesse até cortes para esses, mas não, a Bíblia não relata. As romãs em volta da borda eram decorativas. Os sinos tiniam à medida que o sacerdote se movia nos lugares santos. Então, até para quem estivesse lá de fora tivesse certeza, o sacerdote está andando lá, está se movimentando lá, está orando e clamando por nós, né? Esse som provavelmente assegurava às pessoas do lado de fora que um sacerdote estava intercedendo a favor deles. Olha que lindo como que o Senhor fazia. Tem um sininho, né? O cara está orando lá dentro, o cara sabe, olha, o sacerdote não dormiu, né? Evidentemente está lá andando e louvando e adorando, enfim, clamando pelo povo. Aliás, o povo precisava que se clamasse. Amém? Era preciso fazer também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, que fala. O que é sinete? Significa santidade ao Senhor. A lâmina ficava na altura da testa do sacerdote para que Arão leve a iniquidade concernente com as coisas santas que os filhos de Israel consagravam, né? Ou aquilo que eles consagrarem, ele levava e cravava aqui para que o povo entendesse e ele medisse as formas com santidade, né? E resolver todas as coisas. E todas as ofertas, ou até mesmo as coisas santas. Era preciso também fazer o quê? Para os filhos de Arão, túnicas e cinto. Então, os filhos de Arão também não escaparam dessas túnicas, só que não era uma roupa igual de Arão, mas ainda assim eram vestes bonitas, né? Cintos, tiara, era para mostrar a glória, né? E o ornamento de Deus. Tanto Arão como seus filhos deveriam ser ungidos e consagrados e santificados para o ofício, né? Para cumprir o ofício dele como sacerdotes do Senhor. Então os caras precisavam se limpar, se consagrar para entrar no templo. Como eu falei para vocês, se o cara entrasse lá e não tivesse puro, era consumido imediatamente. Então não só Arão e os filhos precisavam se limpar e de entrar. E nós vamos ver que tinha um momento que eles tinham que lavar as mãos, os pés.
Imagina o camarada naquela época, né, com a terra, uma sandália, que não tinha calçado, né? Calçado que eles tinham uma sandália. Toda hora o cara vai entrar lá, lava o pé, porque mostrar a santidade do lugar. Lembra quando Moisés foi na sarça? Você tira as sandálias porque o lugar é santo. O lugar onde eu estou, que ele é santo, e o tabernáculo é lugar santo, tanto que ele tinha divisória, tinha lugar onde ficava a arca. Nós vimos na segunda-feira as cortinas que separavam os ambientes, que eram cortinas maravilhosas. A quantidade de cortinas que tinha lá dentro, penduradas por madeira, tamanho, peso e coisa e tal, né? A instrução para usar calções de linho visava proteger a nudez dos sacerdotes, né? Para que ficassem roupa de baixo. Visto que a sexualidade fazia parte da adoração, né, praticada pelos nossos vizinhos, os vizinhos de Israel naquela época. Esse procedimento era uma manifestação contra a cultura do povo de Deus, né, que eles faziam lá. Amém? Vamos lá, capítulo 28, versículo 43, para a gente finalizar esse capítulo aqui. Vamos lá. Versículo 43 diz assim: E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ao quando se achegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Então está aqui, né? A gente vê que tudo era o quê? Para que eles entrassem e saíssem completamente limpos, né? Do tabernáculo, que significava o templo. E como eu falei para vocês, todo material usado, a gente vê a forma como o Senhor depois era para que fosse prático. Se tivesse que sair de um lugar para o outro, eles desmontavam e montavam em outro lugar. E a responsabilidade lá dentro, falei da arca para vocês, né? A gente viu lá, né? Como é que foi, um camarada tocou na arca lá e morreu, custou uma vida, porque não podia ser levado daquela forma. Mostrei para vocês que tinha lá um lugar para segurar a arca, então, muito cuidado aí com as coisas de Deus. Capítulo 29, vamos lá. No capítulo 29, uma boa parte, nós vamos ver lá em Levíticos também, no capítulo 8. Então, eu vou passar aquilo que está nesse capítulo, que acrescentar lá, vou passar para vocês. Então, vou esmiuçar um pouco mais aqui, e lá em Levíticos a gente dá uma pincelada sobre aquilo que não foi mencionado aqui. Mas muita coisa que está aqui está lá também, amém? Deixa eu... O vídeo é fogo, esqueci de desligar aqui. Deus abençoe, né? Então está aqui, capítulo 29, amém? O sacrifício e as cerimônias da consagração. Agora vamos entrar no momento de consagrar aquilo que vai ser entregue ao Senhor. Esse capítulo, ele é destinado aqui às instruções para a consagração de Arão e seus filhos e os sacerdotes, né, aqueles que tinham acesso ao templo. A palavra traduzida do hebraico, santificar, descreve que ações que tornariam os sacerdotes diferentes, santos, né, e se separariam para o propósito divino. Logicamente, os camaradas tinham que se preparar de uma forma não igual a todo mundo, né? Você vê que até quando o Moisés subia lá para o monte, eles não podiam chegar muito perto, eles tinham que ficar a uma certa distância. Josué, inclusive, ficou a uma certa distância, e Arão. Só que nós vamos ver que teve alguns acontecimentos aqui, mesmo eles próximos, viveram e permitiram que algumas coisas acontecessem. Pelo menos Arão permitiu. Serem pessoas que se aproximam do Senhor para executar a sua obra. Então, tinham que ser limpos. A oferta dos melhores animais era um ato de fé e expressava agradecimento e confiança nas provisões de Deus. Então, tinha que entregar a melhor oferta. Naquela época não era diferente, né? O camarada tinha que entregar a melhor oferta, não podia ser diferente. Amém? Como aconteceu na Páscoa, o uso do fermento também foi proibido aqui, nessa cerimônia. Entretanto, a sua utilização era permitida nas refeições rotineiras, mas lá, especificamente, para entregar aqui, não poderia fazer. Amém? Vamos lá. O sacrifício do novilho, Arão e seus filhos deveriam se levantar, se lavar com água todas as vezes que entrasse e saísse. O banho era um luxo raro no deserto do Sinai, né, meu? O cara tomar banho naquela época lá, né, que não tinha chuveiro, não era algo fácil, né? E dos sacerdotes simbolizava o quê? A necessidade de estarem totalmente limpos perante ao Senhor. Então, como eu falei para vocês, era uma forma de eles mostrar que eles estavam entrando completamente limpos. Então, eles se lavavam todas as vezes que iam entrar lá. Depois deveriam se vestir com as túnicas e nos trajes e ungir a cabeça. Então, o que acontece? O camarada tinha uma roupa lá, uma túnica mais simples para andar lá de fora do templo, né? No caso, do tabernáculo. E todos que chegavam lá, se lavavam, trocavam, colocavam aquela túnica, né? E entrava lá no tabernáculo. O sacrifício do novilho aconteceria apenas após os sacerdotes colocarem as suas mãos sobre a cabeça do animal. Quer dizer,
tinha um rito para fazer tudo isso, não era feito de qualquer forma. Esse gesto indicava o quê? Que o animal fora designado como seu substituto, recebendo sobre si os seus pecados e os pecados dos sacerdotes. A aplicação do sangue nas pontas do altar de tecido realizava o quê? Para tornar a exibição do sangue mais proeminente, para mais para uma aparição para que todo mundo pudesse ver. O restante do sangue era derramado na base do altar. A gordura deveria ser queimada, as vísceras, o fígado, rins, etc., né? O resto do animal era queimado fora do arraial. Então tinha uma parte do animal, inclusive fala na palavra que até por conta do cheiro, era queimado fora do arraial lá. Pois tais partes não eram agradáveis também ao Senhor. Amém? Arão e seus filhos precisavam oferecer sacrifícios por si próprios. Então, não só pelo povo, que tinha que oferecer sacrifício, mas também por eles mesmos, tinham que entregar o sacrifício. Veja que na Bíblia, e a gente vê várias vezes, mesmo naquela época, o sacrifício, a oferta era individual. Né? Não é aquele época que já que entregava oferta até pelos filhos, vai que meus filhos pecam, estou entregando dobrado. Lá, cada um entregava a sua oferta. Então, quando a gente fala de dízimo, de oferta, entrega, oferta individual. Porque você vai na igreja, você fala assim, mas faz um propósito pelo teu filho, faz um propósito pela tua vida financeira, é individual, salvação individual. Então, eu não vou entregar lá um boi lá para a família inteira, salvação individual. Né? Veja que até isso era o melhor da terra, não era qualquer um. Assim como por seus companheiros israelitas precisavam entregar, não só ele, mas também os companheiros lá. Aspergir o sangue do sacerdote significava que eles estavam o quê? Inteiramente sob o sangue que reparava o pecado. Então, ali, uma vez que eles faziam aquele rito, estava sob o sangue que estava lavando o povo, né, limpando o povo de todo o pecado daquela época. A consagração do sacerdote consistia em passar o quê? O sangue do cordeiro à extremidade da orelha direita. Né? Olha só. Capacidade de ouvir e obedecer o quê? A voz de Deus. Então, vê que a gente fala que Deus tudo tem propósito, não é por acaso? O que a gente faz? Às vezes fala para o pessoal, olha, vai lá, dá 7 voltas lá no quarteirão da casa que você está querendo comprar, não sei o quê. Aí, bispo, para que vou dar 7 voltas? É só orar. Olha, que vai tomar posse, dá 7 voltas, consagra. As mulheres de Jericó caíram de que forma? Não foi porque deram 7 voltas lá? Ou foi porque os camaradas subiram lá e o muro caiu sozinho? Acho que não. Se você pegar as espessuras dos muros, se eu não me falha a memória, eles tinham mais de 3 metros de largura o muro. Então, aquelas mulheres, por que o povo estava tranquilo lá dentro? Pô, o camarada para subir lá, né? Sei lá, 6 metros de altura por 3 de largura, meu. Pô, o cara tem que ser, né? O Homem-Aranha. Para aquela época, mas nem o Golias ia subir lá, os filisteus, que é um povo grande, imagina o povo hebreu. Então a gente tem que entender o seguinte, tudo tem propósito. E aqui está falando que passava o sangue na orelha direita, porque era o quê? Para ouvir e obedecer a voz de Deus integralmente. Depois o quê? Sobre o dedo polegar da sua mão direita. Significa o quê? Ter santidade em todas as coisas que fizer para Deus e também para o próximo. Então tinha o porquê de tocar no polegar direito. Sobre o polegar do seu pé direito, ter santidade em todos os caminhos por onde andar. Então, por onde você for, tem que levar santidade, né? Nós temos que entender que o servo de Deus, quando ele entra no lugar, aquele lugar vai ser transformado. Então, uma das coisas que a bispa sempre ministrou muito para mim foi o quê? Você vai chegar no lugar ser um sacerdote, ou ser um servo de Deus. O nível da conversa tem que mudar, né? Você está no lugar lá, a pessoa tem que ficar constrangida, porque tem um servo de Deus aqui. Eu vou mudar meu palavreado, eu vou mudar as piadas, porque tem um servo de Deus, então tem que entrar no lugar, tem que transformar. Agora a gente não pode entrar no ambiente e ser transformado pelo camarada que está lá. Ou o Satanás está lá e você vai começar a dançar junto com o Satanás, misericórdia, né? Então temos que tomar muito cuidado com o Satanás enreda a gente de tal forma, daqui a pouco você está participando das piadinhas e das brincadeiras que não condiz com o servo de Deus. Então aqui está aqui, falando que é todo lugar santo. Então colocava no pé direito, lá no polegar do pé direito, para que todo lugar que pisar, ali é santo. Então tem o servo de Deus, lugar santo, santificado, vamos nos portar de outra forma. Em volta do altar, o que significava? Ter compromisso de santidade, a entrega do altar, a entrega da oferta lá, diretamente no altar. Aspergir com sangue e óleo da unção as vestes, significava o quê? Ter santidade e unção em toda a vida e estar revestido dessa porção. Então, nós estamos revestidos dessa porção. Somos ungidos, né? Na Hebron, todas as vezes que vai ter ministração aqui, a gente unge. Vai ter culto, a gente unge, então está revestido. Nós estamos ungindo, estamos selando. Então, às vezes, as pessoas, na Hebron, o povo já está acostumado.
Nós ungimos, nos colocamos a mezuzá como ato profético na tua casa, dá o chaveirinho com a mezuzá, dá as 12 chaves, são atos proféticos. Aqui nada mais é do que um ato profético. Quem faz o milagre é Deus, tá? Fazendo aqui um ato profético. Eu creio naquilo que Deus está fazendo e Deus vai fazer. Então, o posicionamento de servo de Deus tem que ser um posicionamento assim. Muito cuidado aí, né? Antes de você questionar aí. Uma oferta com movimento deveria ser feita com a gordura do carneiro e com o pão asmo. Os elementos tinham de ser erguidos e depois movidos para trás e para frente diante do altar. Mas, poxa, tem cada coisa que parece que... Qual é o sentido? Após esse ato simbólico, a gordura e os pães asmos eram queimados como holocausto. Isso também era chamado de oferta queimada. Em algumas traduções você vai ver o pessoal falando de uma oferta queimada, ou em estudos aí. O peito do carneiro era movido diante do altar do Senhor como gesto simbólico de dar e receber. E depois era usado pelos sacerdotes Arão e pelos seus filhos. Então tinha uma carne separada dos sacerdotes. Eles moviam, que era o efeito de dar e receber. Então tinha por aqui. Amém? Para o consumo, no caso, dos sacerdotes depois. Representando assim um presente do Senhor para o sacerdote. Os sacerdotes deveriam comer a carne do carneiro da consagração em uma refeição de celebração junto com o pão que não foram, os pães que não foram evidentemente queimados. Amém? Uma pessoa de fora não podia consumir. Então aquilo que os sacerdotes comiam, a porção deles era a porção deles. Né? Então as amigas quando falam, olha, recebe um pouco da minha porção, né? Recebe a porção, mas a porção do sacerdote, logicamente, é uma porção diferenciada. Por quê? Porque mergulha mais, o sacerdote tinha uma comunhão com Deus diferente. Eu não vou pegar a porção de Arão e dos seus filhos e comparar com a porção de Moisés. Moisés estava no tete a tete lá com o Senhor. Então a porção que ele recebia, logicamente, era diferenciada, né? Então a pessoa não poderia comer o mesmo alimento, consumir esses alimentos. Nem mesmo as sobras daquilo que os sacerdotes não comiam podia ser comida pelo membro lá, por um outro hebreu. Tudo que não fosse comido na cerimônia tinha de ser queimado. Esses ritos de consagração duravam, inclusive, 7 dias. Depois nós vamos aqui ofertas contínuas. Nós vamos ver, tem lá depois em Números, capítulo 28, você vai ver também sobre essas ofertas contínuas, eu vou ler para vocês aqui. A repetição desses atos, dia após dia, enfatizava o quê? O quão necessário era a santidade e a fidelidade na adoração, por isso a quantidade de dias aí, para que o povo entendesse. E muitos dos ritos, o Senhor fala que eram para fazer perpetuamente, né? De geração em geração, para que isso não fosse esquecido ao longo do tempo. As ofertas deveriam ser apresentadas de manhã e ao entardecer. Os propósitos do tabernáculo e de suas ofertas são reiterados no final do capítulo. Nós vamos ver aí depois com relação ao final de Êxodo com relação a isso. Era nesse local que Deus encontrava o seu povo e falava com ele e manifestava, inclusive, a sua glória. Amém? Vamos lá, capítulo 29, versículo 44 ao 46. Vamos lá. Que diz assim: E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então aqui o Senhor deixa muito claro que ele estava no meio do povo, tinha libertado o povo e que ali estaria garantindo o povo, né, um tempo aí. Logicamente que o povo acabou ficando 40 anos no deserto, mas a princípio não era isso que o Senhor tinha para ele. Estava no meio do povo para que eles caminhassem em uma terra prometida, que era promessa. Capítulo 30, vamos lá. Capítulo 30 também está em Êxodo, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, no próprio Êxodo, fala, no capítulo 37 vai falar sobre seu altar de incenso. Nós vamos detalhar um pouco aqui. Vamos ver se der, a gente vai ter o capítulo 31, se der. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O altar de incenso. Era preciso fazer um altar também menor que seria usado para acender o incenso de aroma agradável. Então, além do altar para queimar o holocausto, então outro altar para queimar o incenso, aquele aroma que deixaria lá para que todo mundo sentisse o cheiro agradável ao entrar no templo, que entrasse, né, evidentemente. Ele media 45 centímetros de cada lado e 90 de altura. Como o altar maior, o menor também era revestido de ouro. Tudo que tinha no tabernáculo, então, a gente está vendo que tudo era revestido em
ouro. As argolas e varais eram usados para carregar o altar, sinalizando, mais uma vez, o grande respeito que era preciso ter no transporte das mobílias sagradas. Então, você vê que tudo tinha uma argola e aquele ferro, como eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se ele sai aqui. Sai. Então, do lado da arca, ó, tá vendo? Tinha isso aqui, praticamente era desse tamanho, do tamanho da arca lá, eu passei a medida para vocês. Para quê? Para que pudesse carregar o transporte dela. Não se carregava nada de qualquer forma, amém? O altar ficava no lugar santo, perto do quê? Do véu que separava um cômodo do outro, do lugar santíssimo. Que lugar que era santíssimo? O lugar onde ficava a arca. Falei para vocês, onde ficava a arca era o lugar mais santo do tabernáculo. Lugar santíssimo. A menção à arca do testemunho nos faz lembrar o quê? Uma mobília importante do tabernáculo, que é justamente a arca. Arão foi ordenado a queimar incenso aromático a cada manhã e à tarde, como também acender lâmpadas, né? Surge então a pergunta, por quê, né? Como acender lâmpadas naquela época? Por que o sumo sacerdote precisava disso? A pessoa encarregada de cuidar desses ritos, né? Não podia ser qualquer um, parece um rito simples. Acender lá um incenso, enfim, acender essa lâmpada, por que Arão, sacerdote? Porque o lugar era santo, exige o quê? Um cara santo. Acender o incenso era de fato um privilégio, pois a prática de tal ato ficava restrita àqueles que tinham permissão para se aproximar de Deus. Então, não era para qualquer um. Então, era um privilégio aquele que tinha. E hoje a gente vê nos dias de hoje que as pessoas não querem ter privilégio nenhum com o Senhor. O cara fala, poxa, eu posso carregar, sei lá, o púlpito? É um privilégio para mim. Estou carregando algo que é santo, que vai ficar. As escrituras estão ali em cima. Então, às vezes, hoje a gente vê um desleixo na igreja. Eu lembro que quando a gente estava na igreja, não vou citar o nome, e uma das vezes eu fiquei chateado, porque eu falei, poxa, estou trabalhando aqui, eu chego cedo, eu fico correndo para baixo, para cima, com mesa, com cadeira, que a gente cuidava da cantina. E aí eu falo, pô, o pessoal chega mais tarde, não está nem aí, chega, finge que não está vendo, e eu carregando, você reclamar, a pessoa falou assim, olha, entenda uma coisa, você está entregando a tua porção dobrada. Você está carregando tudo sozinho, mas você está entregando a tua oferta. O camarada deixou de entregar a oferta dele. Então, eu falei, comecei a analisar realmente, então eu vou entregar a minha oferta. Então, se eu posso entregar dobrada, eu vou entregar dobrada. E quando eu começava a lembrar, olha, isso aqui é uma mesa, vai receber um alimento. Esse alimento vai ser vendido, e o dinheiro vai ser revertido o quê? Para a obra, para a casa do Senhor. Então, eu comecei a entender por quê? Que as coisas do Senhor eram coisas santas. Então, tudo que está na igreja é consagrado, tudo é santo. Nós temos que ter zelo por tudo isso. Então, é um privilégio, no caso, eu me senti depois privilegiado. Até então, não tinha entendido. Quando eu entendi, eu me senti um camarada privilegiado de poder transportar e entregar a minha oferta diária. Amém? A consagração dos objetos, como consistia naquela época, era uma cerimônia de purificação para fazer com que esses se tornassem santos perante o Senhor. Então, nenhuma oferta diferente da especificada podia ser colocada no altar. Então, nada que não fosse especificado pelo Senhor poderia entrar no tabernáculo, ou muito menos ser colocada no altar. Arão, uma vez por ano, teria de cumprir esse rito, né, uma vez por ano, todo ano tinha que fazer esse rito, que era o rito chamado da expiação, né, que era essa consagração dos objetos. E tem uma palavra chamada pagamento do resgate. Vamos ler aí capítulo 30, versículo 11 ao 13, que diz assim, o que é o pagamento do resgate? Disse mais o Senhor a Moisés, quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Eu acabei de falar para vocês que é individual, então aqui era fazer um recenseamento. E aí ia fazer, ó, vamos ver quantas pessoas tem, e nós vamos saber a partir da hora que entregar a oferta, porque a oferta, você vai entregar uma oferta, cada um vai entregar a sua oferta. Então, a oferta não era por todo mundo, era individual, como eu falei para vocês. Quando os contares para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Então, quando eu for verificar, para que não haja praga nenhuma, para que não cesse o ceder, nós vamos entregar a oferta, cada um vai entregar a sua oferta individual. A ideia que era? Era pagar o preço pela vida de um indivíduo. Então, cada oferta, cada holocausto, individualmente por uma pessoa. Os hebreus deveriam ficar cientes de que a sua vida vinha de Deus e era governada por ele. Então, se ele está determinado que tem que entregar o holocausto, vamos entregar o holocausto. Por isso, era necessário que o povo oferecesse uma oferta em dinheiro equivalente à metade de um ciclo. E a Bíblia fala sobre isso, tá? Então, não é que eu estou falando de alegre, não. A gente está falando que ela tinha que se entregar e que era a metade de um ciclo. Ou seja, 6 gramas de prata
todos aqueles acima de 20 anos. Então, todos aqueles que eram acima de 20 anos tinham que entregar essa oferta, ainda que fosse metade de ciclos, né? Ou holocausto, no caso, o carneiro lá. Amém? Cada homem deveria contribuir com metade de um ciclo para o resgate. A quantia não era baseada no merecimento ou na riqueza dos indivíduos. Aqui a gente vê a imparcialidade de Deus. Não é porque o cara era mais bonito, ou mais feio, ou mais rico, ou mais pobre, eles tinham que entregar a mesma coisa. Era o mesmo para cada um. O recolhimento, o auxílio aos levitas, para manterem o quê? O tabernáculo. Então o cara entregava esses ciclos de prata, porque aquilo ia ser para manter o tabernáculo e o sacerdote. O que muito se discute aí, né? A gente vê as pessoas discutindo, hoje talvez, não sei se da mesma forma, se discute o dízimo, mas não se discute, às vezes se ouve, ficar sustentando o pastor, então vai ler a Bíblia lá, que você vai ler como é que fala sobre sustentar pastor, antes de você sair falando muito. Então, muito cuidado, que Deus é misericordioso, mas ele também é fogo consumidor. Então, não fala do ungido de Deus, porque o Senhor fala, do meu ungido cuido eu. Então, entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo. Se o camarada está fazendo coisa errada, isso eu aprendi rápido. Porque quando eu voltei para a casa do Senhor, já entrei nesse mérito lá atrás, né? Mais jovem, eu entrei nesse mérito. Hoje, um pouco mais jovem, mais novo, eu vejo diferente. Então, eu entendi o quê? Eu vou entregar, se o pastor vai fazer, como ele vai fazer, o problema dele. A minha parte é entregar. Ali eu já fechei a boca do devorador. Bacia de bronze. Como diz a Bíblia aqui, o Senhor ordenou para fazer uma bacia de bronze, com suporte também de bronze para lavar, né? No caso, para lavar não só as mãos, o utensílio, que será colocado entre a tenda da congregação e o altar para deitar a água nele. Ali lavarão as mãos e os seus pés. Então, como eu disse para vocês, que os sacerdotes tinham que lavar, né, as mãos e os pés, e ali era o quê? Não era uma bacia qualquer, era uma bacia de bronze. A constante limpeza das mãos e dos pés dos sacerdotes era compreensível. Por quê? A lavagem contínua representava o quê? A necessidade de estar limpo do pecado regularmente. A seriedade da manutenção da santidade dos sacerdotes perante Deus é enfatizada na expressão para que não morra. Então, o Senhor fala muito que eles tinham que andar sempre em santidade, limpos o quê? Para que não morra. Então, a gente sabe que nós, né, aliás, ninguém pode sair pecando, mas o preço cobrado para o sacerdote é muito maior, porque tem conhecimento, muito mais conhecimento, então nós temos que dar exemplo. E aqui diz até para que não morra. Óleo da santa unção. Os sacerdotes usavam azeite em cerimônias para unção. A preciosa e rica mistura desses elementos com as demais, né, especiarias que tinha naquela época, deve ter tido dado um aroma aí, provavelmente maravilhoso, até porque eram coisas naturais, né? Naquela época era algo que ia ficar para você como inesquecível. Não é como hoje, hoje a gente um perfume, a gente acha algo, às vezes marca uma pessoa ou outra por causa do perfume, imagina esse aroma naquela época. Esse azeite em especial foi declarado sagrado, porque o seu uso era destinado apenas aos ritos religiosos especificados pela lei. A mirra, o cinamomo, o cálamo, a cássia, o azeite de oliveira. Nós estávamos, inclusive, ontem, eu não conheço isso aqui, nós estávamos vendo e a Paty, ela colocou lá para ver, são belas flores, né? Mostra a árvore lá com belas flores, então muito bonito, imagino que o cheiro deva ser muito agradável, né? Amém? Então, quando você vai comprar óleo da unção, né, nos lugares que vendem, a pessoa fala, você quer o quê? Quer mirra, quer bálsamo? Uma pessoa já te fala logo de cara lá, e você vai sentindo o aroma, que isso acho que gosta muito de mirra, se não me fala a memória. Tudo que era ligado à adoração a Deus deveria ser ungido com os azeites especiais. Então, tudo aquilo que usar para o Senhor era ungido. E aqui a gente tem esse hábito, tudo a gente unge. Pegou qualquer coisinha novo, já vai ungir na hora. Aliás, a bispa, ela unge sapato, ela unge de tudo. Se eu sair correndo aqui do estúdio, eu senti um pingo na minha cabeça, porque eu estou chovendo. Quando eu olhei, era um pingo que ela ungia a porta, e eu saí, o pingo caiu exatamente naquela hora na minha cabeça. E tem mais. Vou contar para vocês agora um testemunho. Meus filhos estavam em casa, minha filha não queria deixar ser ungida. Ungiu os meus filhos, minha filha não, mas rebelde, mais velha, coisa está um pouco mais rebelde, não te deixar ungir. O bispo ungiu a casa inteira. O meu Deus está passando na cozinha, ela passar. Nossa, pai, pingou um negócio na minha cabeça. Eu falei, glória a Deus, Senhor, já entendi. O Senhor já ungiu, nem precisei fazer nada. Olha como Deus é lindo. Caiu uma gota na cabeça dela e eu tive experiência essa semana. A parte eu vou te falar que a bispa derrama bastante óleo nela, né? Eu falo, aliás, a bispa não economiza óleo, você pode ter certeza. Dessa forma, as criações dos artesãos se tornavam santas e separadas e ungidas, logicamente, para o uso especial no culto ao Senhor.
Dessa forma ficariam todas as coisas consagradas, ou seja, santíssimas, tudo que tocar nelas será santo. O azeite da santa unção era reservado exclusivamente para a consagração do tabernáculo e de toda a mobília e, claro, também dos sacerdotes. Tudo que envolvia o tabernáculo era ungido e consagrado. Qualquer outro uso resultaria em uma sentença divina, como será extirpado dos seus povos, ou seja, o cara seria morto. Então, aquilo que você mexeu, que é santo, usou para qualquer outra coisa, se prepara para o chicote estralo. O incenso sagrado, vamos lá. Uma porção do incenso aromático deveria ser levada ao Santíssimo, que era o quê? Era um símbolo sagrado para o povo perante o Senhor, por isso chamado de incenso sagrado. Vamos ler lá capítulo 30, versículo 37 e 38, e a gente para por hoje, né? 37 e 38 diz assim: porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como esse para o cheirar, será eliminado do seu povo. Então a gente vê aqui que até o incenso o Senhor deixa separado para ele. O cara não podia fazer para uso próprio, ou fazer aquele incenso especial era usado somente no tabernáculo para coisas especiais, específicas do Senhor. Então, mais uma vez, a gente vê que o Senhor dá toda a direção para tudo e as coisas de Deus são consagradas específicas. Então, muito cuidado no tocar naquilo que é santo, a forma como você conduz aquilo que é santo, né? A gente vê as pessoas pegando a Bíblia, né, que é um livro sagrado, né, e faz cada coisa por aí que olha só Jesus na causa, né? Glória a Deus, pessoal. Bom, a gente vai ter o capítulo 30, para não ficar muito extenso, já falta 3, 4 minutos aí para 7, e na sexta-feira nós teremos a luz da palavra. Então, eu espero vocês, voltamos no capítulo 31. Espero vocês na sexta-feira. Amanhã não terá o programa pela manhã da Bispa, que nós estaremos na marcha, como eu anunciei no começo do programa, e a Bispa vai fazer algumas lives de lá. Então, fica ligadinho para você acompanhar lá a marcha, um pouco do louvor, que a Bispa vai estar fazendo as lives, você acompanha um pouquinho. E na parte da tarde teremos o Prefiro Crer. Vai ter sim, é feriado, mas vai ter o programa à tarde. Eu não sei ainda quem é o entrevistado, a Bispa não falou, Paty? Não falou, né? Não comentou nada de quem é o entrevistado, então eu não sei ainda quem é o entrevistado, mas veremos amanhã quem é que vem pessoalmente entregar essa oferta. Lembrando que Prefiro Crer, pessoal, é uma oferta de amor, você está dando glória, honra e glória para quem te abençoou. Você nem contar o testemunho de um milagre que você viveu, quem te abençoou foi o Senhor. Não é o bispo, não é a bispa, não é o pastor, é o Senhor. Então não deixe de marcar para você vir dar o teu testemunho e contar aquilo que Deus tem feito na tua vida. E é tão importante que tem gente já marcando para vir no segundo momento, entregar, né, a segunda oferta, ou seja, entregar mais o testemunho aquilo que Deus acrescentou. Nós temos até o dia 20, que é amanhã, nós temos uma promessa liberada no domingo, para quem está na Hebron, promessas que serão liberadas, que serão concluídas até o dia de amanhã. Então, eu, no teu lugar, amanhã, vou marchar num outro patamar. Não pode marchar, está longe, entra numa outra esfera, num outro mover, coloca louvor, adoração na tua casa o dia inteiro, entrega essa oferta de louvor e adoração, que você vai ver o que Deus vai fazer nesse dia 20. Amém, pessoal? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária, por essa palavra que nos foi ministrada. Senhor, abre o nosso entendimento hoje, que possamos usar essas palavras para esse estudo em nome de Jesus, Pai, possamos multiplicar aquilo que aprendemos hoje, Senhor. Quero te pedir também, Senhor, visita poderosamente a cada um que está vendo a retransmissão, Senhor, a cada um que está presente aí, Senhor, em nome de Jesus. Toca, cura, restaura, liberta e aviva o teu povo nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. E eu envio o teu povo uma noite extraordinária debaixo de poder, unção e autoridade em nome de Jesus. Tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e todo o louvor seja dado a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma noite abençoada aí. Amanhã estamos juntos na marcha, as lives aí em nome de Jesus. E à tarde eu prefiro que eu espero vocês. Amém? A Paty vai colocar aí hashtag, né, como a bispa faz. Coloca a hashtag aí, Paty. Dúvidas? Entra também no WhatsApp da Hebron, 11 970 13 8161. Se tiver dúvida, a gente vai buscar. Se eu não souber, eu vou buscar informação. Como eu falei para vocês esses dias, o meu sonho é que a gente tenha uma equipe aí, os jovens aí dispostos a fazer uma arca para no próximo momento eu mostrar para vocês, né, um tabernáculo, né, produzido aí
Eu lembro que o Lucas fez isso na igreja e é muito bonito. Eu queria fazer com vocês. Assim que der, nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém, pessoal? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama. Aqui tem coraçãozinho aqui hoje. Até o Jeff tá fazendo coraçãozinho. Eu devia chamar ele aqui, mas eu vou quebrar o galho dele, fidelidade masculina, como ele fala. Eu vou quebrar o galho dele. Mas ele bem queria falar aqui, essa é a Hebron. Vai ficar para a próxima. Pessoal, um beijo grande. Tchau, tchau para vocês. Pessoal da rádio, fica